Aleluias. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós vamos estar de pé para ler a palavra de Deus. E está no livro de Salmos, no seu capítulo número 133. Livro de Salmos, no seu capítulo de número 133, a partir do primeiro versículo. Está projetado também aqui à frente, para aqueles irmãos, que estão sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Salmo 133, 1. Assim nos diz a Santa Escritura: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, como é bom podermos estar mais uma noite na Tua casa. Se aqui nós estamos foi porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem erguido a Sua mão poderosa sobre a nossa vida e tem nos dado, ó Pai, todo o livramento e toda a condição de permanecermos na Tua presença. Nós Te louvamos e bendizemos porque os louvores têm trazido grande refrigério para a nossa alma. A Tua palavra, Senhor, que ela possa encontrar nesta noite um lugar em cada coração. Nós oramos a Ti em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse é um salmo muito conhecido, pelos irmãos. Porque é um salmo que fala da excelência, da união fraternal. É um salmo que fala da comunhão dos irmãos, estarem unidos em um mesmo objetivo, em um mesmo propósito, para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O livro dos Salmos, ele é um trecho bíblico dividido em 150 capítulos, que são considerados verdadeiras poesias, diz a palavra de Deus. E cerca de 70, mais ou menos a metade, ela se atribui ao rei Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Salmo 133, ele atribui ao rei Davi. Este salmo, ele fala da união fraternal e é uma descrição poética de como deve viver o povo de Deus aqui na terra. O que é necessário, irmãos, para que nós possamos viver como está descrito pelo Senhor aqui na terra. E o salmo, ele começa dizendo assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É porque quando nós estamos unidos com o mesmo Espírito, diz a palavra, nós alcançamos comunhão um com os outros. Alguns irmãos tiveram oportunidade de ontem estar na casa da irmã Rosângela, E foi uma grande bênção. Ali nós estávamos nesta comunhão, no mesmo objetivo, no mesmo sentido, em adorar e bendizer ao nome do Senhor. E ali o pastor, ele falou sobre algo muito importante, Ele pregou sobre a dracma perdida, um valor que se perde. E a comunhão também, irmãos, é um valor que se perde.
É um valor que nesta última hora as pessoas têm perdido esse valor. É necessário que você esteja na casa de Deus em plena comunhão, uns com os outros, diz a palavra. É necessário estarmos unidos em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo, para que nós possamos louvar, bendizer ao nome do Senhor, para que nós possamos alcançar aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E quando nós alcançamos aquilo que é agradável aos olhos de Deus, Jesus, ele se revela em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema dessa noite é esse: na comunhão, Cristo se revela ao nosso coração. Como é importante estar em comunhão. Como faz bem, irmãos, estar em comunhão. A comunhão leva a termos uma amizade verdadeira. Como diz a palavra, Jesus se torna o nosso amigo. Não o chamamos mais de servo, mas te chamo de amigo. É isso que Deus tem para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a sua igreja, ela entre nesta comunhão plena com o Espírito Santo. Porque unidos nessa comunhão com Ele, nós temos o quê? A oportunidade de praticar tudo o que Deus nos ensina na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor continua dizendo mais: e como o óleo precioso, como o óleo precioso. Em algumas versões da palavra diz assim: como o azeite perfumado, ele cobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do manto sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, esse óleo, esse azeite perfumado, ele é agradável, porque ele contém o perfume, ele contém a essência de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que quando nós entramos em comunhão com Deus, nessa plena comunhão, nesse ato maravilhoso que Deus determinou para a nossa vida, para a sua igreja, a palavra ela diz que é como o óleo precioso, é como esse perfume, é aquilo que é agradável aos olhos de Deus e que contém essa grande essência, esse perfume de Cristo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E essa essência ela é derramada sobre a nossa cabeça, diz a palavra, que contém a essência de Cristo para transformar a nossa mente, para transformar o nosso pensamento, para que nós possamos envolver com aquilo que é da eternidade de Deus, com aquilo que é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ela continua mais, ela continua operando mais, diz a palavra, e ela desce para a barba. A palavra, ela surge um efeito tão grande que ela chega a mudar o nosso semblante. Louvado seja o nome do Senhor. Ela chega a mudar a nossa identidade. É como Paulo escreveu: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ela muda o nosso semblante, o nosso comportamento, Ela passa a conter em nossas vidas algo diferente. Ela nos dá toda a condição de recebermos Cristo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ela continua mais, ela continua descendo pela gola das vestes, diz a palavra. A palavra, que é o azeite perfumado, que é Cristo, que transforma a nossa mente e que desce pela orla do nosso pescoço. Presta atenção, irmãos, aqui que nós vamos dizer. Jesus é aquele que, quando ele opera na mente das pessoas, na mente dos irmãos, ele endireita a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O pescoço é aquilo que é a estrutura, é aquilo que suporta a cabeça. Ou seja, se nós não tivermos ligado àquilo que é
a palavra de Deus na sua essência, como Cristo sendo revelado ao nosso coração, nós não temos essa estrutura para suportar o mundo que está aí fora, para suportar o pecado que vem sobre a nossa vida. É necessário que nós estejamos com esse óleo, com esse perfume. Cristo, ele precisa estar em nosso coração. E a palavra continua dizendo mais. E aí então passa pelas vestes e aonde vai? Vai para o nosso coração. É dessa forma que há uma transformação de dentro para fora. E Deus opera com grande poder, louvado seja o nome do Senhor. E ela se refere mais, irmãos, ela se refere como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O monte de Hermon e o monte de Sião são montes distantes, mas são montes que estão em uma ligação de comunhão. Por quê? Porque um depende do outro. A palavra fala que ali a umidade, o orvalho, depende um para o outro, do outro para o outro. É símbolo dessa comunhão, é símbolo de estarmos unidos em um mesmo objetivo, em um mesmo propósito, a nossa salvação. Morar com Deus na sua eternidade, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e a palavra continua dizendo mais, que na comunhão nós alcançamos a palavra de Deus em nossas vidas e na sua essência, no seu perfume, Jesus, ele se revela ao nosso coração e aí a nossa vida ela é transformada, e nós temos comunhão uns com os outros e precisamos um dos outros, como o monte de Hermon precisa do monte de Sião. E então a vida ela é gerada em nosso coração, a vida eterna. E a palavra continua dizendo assim, e o Senhor ordena, ele ordena essa bênção e a vida para todo sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, como é importante estar em comunhão. Não só na igreja, estar em comunhão em nosso lar. Como é triste um lar que não há comunhão, que há divisão entre o lar. Como é triste estar no nosso trabalho e haver alguma divisão, não existir uma comunhão. Até mesmo na escola, às vezes, nós não conseguimos alcançar esta comunhão. Mas a ordem, a ordenança de Deus é para que possamos viver unidos em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a bênção de Deus, para que a alegria do Espírito Santo possa estar presente em nosso coração. E nós possamos ter esta diferença. Nós possamos fazer esta diferença. Aonde estiver, o nosso semblante, o nosso rosto, ele será conhecido como um servo do Senhor. Será conhecido como aquele que o Cristo habita em nossa vida, em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque é desta forma, é na comunhão, é debaixo da dependência desse Deus Todo-Poderoso, é debaixo da obra do Criador, é perante a sua palavra, é perante a essência, o perfume de Jesus que se revela ao nosso coração, é que Deus ordena a sua bênção, é que Deus nos prepara para uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que essa palavra ela possa ficar para o nosso coração, uma pequena palavra, mas lembramos que nesta comunhão nós alcançamos aquilo que é o favor merecido de Deus, alcançamos a graça dele, alcançamos a paz dele, alcançamos a bênção que ele tem determinado para a nossa vida. Isso faz a diferença, isso há alegria no nosso coração, isso há alegria no nosso lar, isso há alegria na nossa família, há alegria no nosso trabalho, há alegria na nossa escola, e a paz de Deus é determinada, e a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. E é dessa forma que nós vamos ser preparados dia após dia, nesta comunhão, unidos juntos, para estarmos um dia com o Salvador na glória. Louvado seja o nome do Senhor.